Beleza, gente. Então, hoje a gente vai continuar falando de física térmica e vamos falar de capacidade térmica e transmissão de calor. Nesse assunto, principalmente, assim, além de todos, é muito importante ter a ideia do conceito das coisas. Quase não tem conta nenhuma nessa parte da matéria. Apesar de que eu vou mostrar uma conta aqui para vocês, é mais para a gente entender o assunto do que porque realmente cai. Então, é mais para a gente ter uma ideia. Existe isso aqui, mas não necessariamente eu preciso, ir lá e saber fazer todas as continhas. Na aula passada, então, revisando, isso daqui foi tudo que a gente viu na aula passada. A gente viu o que é temperatura, o que é calor e o equilíbrio térmico. Então, lembrando, temperatura é uma grandeza que mede o nível de agitação das moléculas. Ela não depende do tamanho, no sentido que ela mede qual que é a agitação média das moléculas. Então, eu tenho 1 litro de água, está numa temperatura 32, 500 gramas de água pode estar numa temperatura 32 também. Ela mede qual que é o nível de agitação que as moléculas estão, independente de quantas moléculas são, certo? O calor, por outro lado, é a energia térmica sendo transferida. Então, aqui é o exemplozinho em que a gente falou, quando você tem um líquido com gelo dentro, esse líquido esfria. Por quê? Porque ele transfere calor para o gelo. Ô, Davi, você ainda não está vendo a tela? Ou está vendo agora? Não? Vai só. E agora? Tem alguém que não está vendo a tela? Além do Davi? Tá todo mundo vendo? Ok. Sai e entra de novo, então. Deixa eu só ver o negócio, tá bom? Então, beleza. E a gente viu, então, que o calor é energia térmica sendo transferida. Então, como eu falei, numa bebida com gelo, o gelo esfria essa bebida, porque essa bebida transfere calor para o gelo, e o gelo, com esse calor, o que ele faz é derreter. Isso é a energia que ele pega, ele faz alguma coisa com ela, derrete. Tá? Então, existe uma diferença entre essas duas, mas existe uma conexão, que é toda vez, que é o equilíbrio térmico. Então, toda vez que você tem duas coisas com temperaturas diferentes e elas entram em contato, sem influência, e não tem nenhuma influência externa, elas estão isoladas lá, elas entram em contato, vai existir transferência de calor do corpo mais quente, ou seja, temperatura maior, para o corpo mais frio, ou seja, temperatura menor, até que eles atinjam a mesma temperatura. Tá bom? Tá todo mundo ok com o princípio de equilíbrio térmico? Beleza. Opa, Ana Beatriz chegou aí. Deixa eu trazer isso aqui para ela. Beleza, ótimo. Então, a gente viu o equilíbrio térmico. E aí, a gente não falou exatamente, por exemplo, qual que vai ser a temperatura final desses dois objetos. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Toda vez... peraí, rapidinho. Não, tá. Já resolveram. Toda vez que tiver um corpo com uma temperatura alta, um corpo com temperatura mais baixa, vai ter transferência de calor do que tem alto para mais baixo. Mas quanto calor e qual que temperatura final que eles vão ficar? Bebezinho. Tá. Por quê? Porque eu posso ter um corpo aqui a 36 graus e posso ter um outro aqui a 7 graus, por exemplo. E aí eu encosto os dois. Se eu encostar os dois, vai fluir calor nessa direção e
eles vão chegar à mesma temperatura. Que temperatura vai ser essa? Esse aqui podia subir temperatura até chegar em 8 graus e esse aqui descer até chegar em 8 graus. Ou então, esse aqui podia descer até 35 só e esse aqui subir até 35. Então, o que acontece, né? A gente não sabe ainda, mas o que a gente sabe? Que a quantidade de calor que um doa tem que ser igual à quantidade de calor que o outro recebe, certo? É a única coisa que tem que ser obedecida entre esses dois é isso. Tá bom. Então, a quantidade de calor recebida pelo objeto que está frio vai ter que ser igual à quantidade de calor doada pelo objeto que está quente. E aí, do experimento, quem fez o experimento da água, que foi o segundo experimento, a gente sabe que, por exemplo, eu preciso de mais calor para esquentar a água se eu tiver menos água, menor quantidade. Então, por exemplo, se eu tiver 2 quilos de água, estou falando de massa agora, mas está relacionado com volume. Se eu tiver 2 quilos de água, para aumentar de, sei lá, 35 graus para 36 graus, né, para aumentar a temperatura em 1 grau Celsius, eu vou precisar de uma quantidade de calor. Se eu tiver só 500 gramas de água, que é menos, eu vou precisar de menos calor. Ou seja, dá mais trabalho, né? Dá mais trabalho eu esquentar 2 quilos de água do que esquentar só 500 gramas, como a gente viu no experimento. Então, isso é um fator, que é a massa do objeto. Um outro fator é o tipo do objeto. Então, a gente precisa, isso é uma coisa experimental que a gente vê, a gente precisa de mais calor, precisa dar mais calor e tal, para aumentar em 1 grau a temperatura de um tanto de água, do que a gente precisa para o mesmo tanto se for areia, por exemplo, ou outros materiais. Então, existe uma comparação aí, que é o tipo de material importa. Isso tem a ver com a estrutura molecular do material, quão forte as moléculas estão ligadas umas às outras, o quanto que é difícil separar elas e fazer elas se aquecerem, quanto é difícil elas se moverem. Então, a gente criou esse conceito chamado, desculpa aí rapidinho, calor específico. Por que eu estou falando disso? Porque para saber como que quando a gente toca dois objetos, qual a temperatura final deles, eu estou dizendo agora que, na verdade, a gente precisa saber mais sobre eles. A gente precisa saber massa e a gente precisa saber que tipo de objeto que é. Senão, a gente não consegue falar. E aí, o calor específico é a grandeza relacionada ao tipo do objeto. Como assim? A grandeza é um número que mede o quanto que é difícil aumentar a temperatura de uma certa substância. E a unidade dele é isso aqui, ó. Então, é energia. Então, por exemplo, o calor específico da água é 1 caloria por grama vezes grau. Isso aqui, caloria por grama grau. O que significa? Que eu preciso de 1 caloria de calor. Lembra que calor é energia? Então, ele mede com unidade de energia. Eu preciso de 1 caloria de calor. Está aqui escrito. Para aumentar a temperatura de 1 grama de água, 1 grama, está aqui, ó, em 1 grau Celsius. Então, cada material vai ter o seu próprio calor específico, falando o quanto que é difícil eu aumentar a temperatura dele em 1 grau Celsius de 1 grama dele. Eu preciso da massa também, né? Então, cada objeto tem seu calor específico, tem objeto que é mais difícil de esquentar do que outros, a gente percebe isso facilmente. Metais esquentam muito fácil, água esquenta mais devagar, demora mais, quando a gente tenta esquentar água numa panela. Então, existe essa quantidade chamada calor específico. Para saber como que a temperatura do objeto muda, um objeto que eu já tenho ali, eu já sei a massa dele, já sei qual que é o tipo dele, e quero saber quanto que a temperatura dele vai mudar, a gente aplica essa fórmula. De novo, essa fórmula é mais para vocês saberem que ela existe do que, de fato, fazer conta com ela. Porque dificilmente eles vão perguntar para fazer conta com ela. O negócio é, isso aqui é o calor específico. O calor específico te fala o quanto que é difícil, ou seja, de quanta energia você precisa para
esquentar 1 grama e ela aquecer em 1 grau Celsius, por exemplo. Então, se você quer saber o quanto que o seu corpo aqueceu, você vai multiplicar isso pela quantidade de gramas que você tem de massa e vai multiplicar pela quantidade de temperatura que mudou. Exemplo, tem um bloco aqui de aço que estava a 15 graus e aqueceu, continua sendo o mesmo bloco de aço, né? E aqueceu até 25 graus. Tá? Começou em 15 graus e aqueceu até 25 graus. Quanto de calor eu precisei dar para ele fazer isso, para ele fazer esse aquecimento? Precisei dar calor aqui. Quanto? A gente calcula assim, esse calor que eu precisei dar foi a quantidade da massa, então vou falar aqui que é 1 quilo, por exemplo. 1 quilo vezes o calor específico do aço, que é um C aço aqui, vezes a mudança de temperatura que ele sofreu. Então, se ele foi de 15 e chegou até 25, a mudança foi 25 menos 15, 10 graus. Então, ele aumentou em 10 graus. Aí eu vou multiplicar isso aqui. Quando eu multiplicar essas 3 coisas, eu vou ter o calor que eu preciso dar para esse cubo aquecer esse tanto. Então, cada material é de um jeito. Depende da quantidade, ou seja, da massa. A massa total que você tem daquele negócio, peso não, né? Massa, de novo. Peso é uma força, como a gente viu lá em mecânica. A gente precisa da massa, que está falando quanto que eu tenho, e a gente precisa de quanto que a temperatura mudou, e a gente consegue descobrir o calor. Ou então, a gente fala quanto calor a gente deu e descobre quanto que a temperatura mudou. Pode ser. Aí, esse negócio tem o calor específico, como eu disse, que é a propriedade do material mesmo, e tem a massa, depende dessas duas coisas, além da própria mudança da temperatura. Aí a gente tem um nomezinho para essa multiplicação aqui, ó. A massa vezes o calor específico. E a gente chama isso aqui de capacidade térmica. Isso é uma quantidade importante que vocês vão ver por aí. Então, lembrem desse nome, capacidade térmica. Capacidade térmica é justamente o quão difícil é eu aquecer um negócio. Porque o calor específico também é o quão difícil é aquecer um negócio, mas ele está falando só da substância. A capacidade térmica não. Tu fala assim, eu tenho 5 kg de água. Qual a capacidade térmica disso? É 5 vezes o calor específico da água, que vai ser um número. E aí tu sabe exatamente quanto que é difícil aquecer esse objeto, assim. Esse objeto. Eu tenho um cubo de 3 kg de aço. Sei exatamente quanto que é difícil aquecer esse objeto. É só pegar a capacidade térmica dele. Quão fácil, quão difícil é aquecer? Quanto de energia que eu preciso? Calor. Beleza? Então, tá todo mundo ok com isso aqui? Com essa primeira parte aqui? Alguma dúvida? Tá. Beleza. Aí, curiosidade, né? Se eu quisesse calcular qual que é a temperatura final daquele caso que eu falei aqui, né? Da transferência de calor, eu consigo fazer isso. Não sei se alguém vai perguntar para vocês. No ensino médio a gente aprende, mas normalmente vocês não precisam fazer conta grande assim dessas coisas. Mas por curiosidade, eu sei calcular qual que é a temperatura final de um objeto de 36 graus que encosta no objeto de 7 graus, se eu souber qual massa de cada objeto e qual tipo de cada objeto. Por quê? É só eu igualar o calor doado igual o calor recebido, porque essas coisas têm que ser iguais, né? A energia se conserva, calor é energia. Então, o que eu doar de um lado é o que eu vou receber do outro lado. Tá? E aí, o que eu faço aqui? Eu faço o MC delta T da água, o MC delta T da água aqui, o pessoal faz para decorar, que vai ser 3 quilos vezes C da água, que a gente acabou de ver que é 1, né? 1 caloria por grama grau,
vezes a diferença de temperatura. Eu não sei, eu quero justamente descobrir qual que é a temperatura final. Então, eu substituo aqui temperatura inicial menos a final, porque eu sei que a final vai ser menor. Para descobrir qual que vai ser a diferença. Por exemplo, se ele acaba em 17 graus, se vai de 36 para 17, a diferença vai ter que ser 36 menos 17. Então, a gente põe isso aqui, temperatura menos a temperatura final, e faz desse lado aqui também, para o aço, né, que é o que eu escolhi aqui desse outro objeto. Para esse objeto, eu tenho 1 quilo vezes o calor específico do aço, vezes a diferença de temperatura dele. Então, esse daqui, se ele vai de 7 para 17, a diferença vai ser 10, né? Esse aqui, se vai de 36 para 17, a diferença é 36 menos 17, que dá 11. Então, vai ser diferente esses dois valores aqui, mas fazendo isso, eu consigo deixar só essa variável aqui na minha equação e descobrir quanto que é a temperatura final. Mas, novamente, o negócio todo é que tudo isso, todo esse cálculo, depende exatamente de quais são os materiais e de quanto que eu tenho de cada um deles. Então, é isso que eu preciso saber, para saber o quanto de calor eu dou para um objeto, quanto que a temperatura dele aumenta, tá bom? E esses valores são tabelados normalmente experimentalmente. Então, um exemplo de capacidade térmica é a praia, a temperatura da areia na praia. Por que que a areia da praia fica mais quente que o mar? Os dois estão recebendo a mesma quantidade de sol, né? Eles estão recebendo calor da onde? Do sol, é a mesma fonte de calor. Estão recebendo a mesma quantidade de calor, está vindo para eles. Então, por que que a areia da praia fica mais quente, ou seja, fica com a temperatura mais alta que o mar? Nesse caso, não é só a sensação. Lembra que a gente pegou a tesoura na aula passada e eu falei, a parte metálica da tesoura parece mais gelada que a parte de borracha, mas não é. Né? Aqui não é só a sensação, aqui realmente a temperatura da areia, se tacar um termômetro lá, ela aquece mais. Por quê? Porque a capacidade térmica do oceano é muito menor, maior, agora deixa eu ver, quantidade, é muito maior. O que significa que eu preciso dar mais energia para ele aumentar a temperatura dele do que eu preciso dar para a areia. Então, a areia já aumenta, por exemplo, sei lá, vamos inventar aqui, ela aumenta 10 graus, eu só preciso dar só preciso dar 5 calorias, 5 calorias para ela aumentar 10 graus. Se eu dar essas mesmas 5 calorias aqui para o mar, ele só vai aumentar 1 grau, por exemplo. Só dando os números aleatórios. Isso é a capacidade térmica. Quanto que eu preciso dar de caloria para isso aqui aquecer esse tanto? E aí, por causa disso, a temperatura da areia fica mais quente. E também por causa disso, à noite, a temperatura da areia fica mais fria do que a temperatura da água. Porque quando uma coisa aquece fácil, ela também esfria fácil. Então, pensa num pedaço de metal, justamente, que você vai aquecer. Se você aquece ele, fica quente muito rápido. Mas se você esfria ele também fica frio muito rápido. Capacidade térmica tem a ver tanto com ficar frio mais fácil ou ficar quente mais fácil. Ele consegue mudar, só depende, tá vendo aqui? Essa equação aqui só depende da mudança da temperatura. Ele não está falando se você está indo da mais baixa para mais alta ou no sentido contrário. Então, objetos que têm capacidade térmica maior, eles aquecem mais difícil. A água, a gente tem que deixar ela lá no fogão, demora um tanto. Em comparação com vários outros objetos que a gente vê no dia a dia, demora um tanto para aquecer. E ela também demora um tanto para esfriar na geladeira. Por exemplo, para virar gelo, demora um pouquinho. Porque a capacidade térmica da água é muito alta. E aí a gente... Na verdade, isso é uma propriedade muito boa que a água tem. É só por isso que alguns fenômenos no dia a dia são... Bom, eles acontecem do jeito que eles acontecem, né? A água é muito importante, as propriedades dela que a gente tem. Vamos ver um pouquinho mais depois sobre isso. Por que tem lugares que a água do mar fica mais quente que outra região? Tipo Cabo Frio versus Nordeste. Eu sei que tem relação com as linhas do Equador. Tem,
tem relação com as linhas do Equador e com as massas de ar. Então, tipo, tem explicações mais complicadas que têm a ver com as massas de ar quente e de ar frio da Terra. Mas, basicamente, o Sol... Então, vou desviar um pouquinho, rapidinho. Só para falar esse negócio, porque esse negócio é bom para vocês saberem também. Você tem a Terra aqui, e a gente sabe que a Terra gira em torno do Sol. E ela gira em torno de si mesma. E tal. Ela tá aqui, tem uma órbita aqui que ela gira em torno do Sol. Só que o jeito que ela gira, tem aqui o Polo Norte e o Polo Sul, é meio inclinado assim, ó. E essa inclinação vai trocando. Aqui a gente tem a linha do Equador, e aqui você pode ver que o Sol pega mais forte, vem mais raios de Sol aqui, porque eles chegam menos aqui, ó. Eles chegam de lado. Então, parte deles vai para fora e parte deles chega aqui. Mas bem aqui no meio, chega muito mais raio de Sol do que aqui nas outras partes. Então, a Terra vai ter hora que, em relação ao Sol, ela vai estar assim, Polo Norte, Polo Sul, e o Sol vai estar pegando assim nela. E em outras horas, ela vai estar assim, ó, quando ela tiver dado a volta. Porque ela vai ter dado a volta, ela vai estar torta pro outro lado. Então, quando ela estiver lá no outra estação do ano, né? Em outro momento do ano, que ela vai estar aqui pro outro lado do Sol, ela vai estar erguida assim. Vai estar... Não é tão radical assim o ângulo, mas só para mostrar. E aí o Sol vai pegar mais forte aqui. Mas independente de onde o Sol está pegando mais forte em cada época do ano, no meio, ele sempre pega forte, ele não deixa de pegar forte. Então, as águas que estão perto do Equador são mais quentes. O Sol pega com mais intensidade nelas mesmo, tá? E, bom, isso esquenta também o ar em cima das águas e tem um movimento todo que acontece de ar quente, massas de ar quente, que nem a gente vê na previsão do tempo, e massas de ar frio. E aí a explicação já fica um pouco mais complicada, mas basicamente é isso. Praias que estão mais perto do Equador são mais quentes. O Sol aquece a água mais, né? Tá bom. Ó, a gente vai ter uma aula falando sobre astronomia um pouquinho. Acho que a gente vai falar um pouco disso, tá bom? Depois desse assunto todo. Tá, vamos falar de transmissão de calor. Não sei se vai dar para falar de tudo nessa aula, talvez dê. Mas qualquer coisa a gente continua na aula que vem. Então, primeira coisa que a gente falou foi capacidade térmica. Capacidade térmica fala o quanto que é difícil aquecer uma substância, quanto que é difícil aumentar a temperatura dela de um tanto. Agora, vamos ver como que o calor pode ser transmitido. Porque até agora a gente falou de tocar nas coisas. Isso é um tipo de transmissão. Mas existem outras formas que o calor consegue ser transmitido. Então, são exatamente três formas que o calor é transmitido. Condução, convecção e radiação. Ele consegue se deslocar, né, no espaço, se movimentar através dessas três formas. Então, como assim? Deixa eu ver aqui rapidinho. Tá. Então, a primeira forma é condução. E basicamente acontece por contato, então é essa que a gente está mais acostumado, que eu já falei para vocês, que é quando a gente toca uma coisa, o calor nosso transfere para essa coisa, ou transfere da coisa para a gente, né, dependendo da temperatura da nossa mão. E essa forma que o calor se transfere por contato é a condução. Aí, quando a gente tem um objeto comprido, por exemplo, uma barra feita de um material, por exemplo, ferro, você aquece ela de um lado, você tem um foguinho aqui e tal, você aquece ela de um lado e vai aquecer, a princípio, só aqui, né? E aí, o que acontece? O que é aquecer, né? Aumentar a temperatura. O que é a temperatura? É a agitação das moléculas, ou seja, você fez as moléculas nessa região ficarem mais agitadas, elas estão lá com uma velocidade maior, se movendo mais e tal. Ok? E aí, você fez isso, e o que acontece? Isso se propaga para o resto da barra de ferro, não vai ficar concentrado só aqui.
Então, se as moléculas agitam mais aqui, elas meio que batem nas moléculas que estão aqui do lado e essas ficam mais agitadas também, de forma que o calor se espalha e se propaga por toda a barra de ferro. Então, se você pegar uma barra de ferro, não faça isso em casa, e colocar no fogo, você vai sentir rapidinho chegando o calor na sua mão e você vai se queimar. Então, o calor se propaga, calor se propaga por condução. É isso que a gente chama, porque é como se cada pedaço, né, fosse um bloco em contato com outro bloco e ele transfere daqui para cá, né? Aqui tá quente, aqui tá frio, transfere calor. Aí de novo, aqui tá quente, aqui tá quente, aqui tá frio, transfere calor. E ele vai transferindo até chegar na barra inteira. E aí toda ela vai ficar uniforme, meio assim de temperatura, beleza? Isso é condução. Existem materiais, como a gente já comentou, que são bons condutores, existem materiais que são maus condutores. Então, isso é a propriedade que a gente chama de condutividade térmica. Não é a mesma coisa da capacidade que a gente viu lá, é condutividade. Quão bom o condutor ou mau condutor, né? Quão bom condutor é seu objeto. Quanto melhor ele for o condutor, mais rápido o calor vai se espalhar, que é o caso do ferro. O ferro é um ótimo condutor. Metais, em geral, são bons condutores. Então, condutividade, existem bons e maus condutores. Exemplos de bons condutores: metais. E eu não estou pensando em quase mais nada, mas tem vários outros bons condutores. É porque tem muito mais exemplo de maus condutores, porque eles costumam interessar muito mais a gente. Por quê? Maus condutores é o que permite a gente isolar termicamente as coisas. Por exemplo, isopor. Por que a gente guarda uma coisa no isopor para ela continuar gelada, por exemplo? Porque esse isopor ele é um mau condutor de calor. Significa que ele não vai deixar o calor que está de fora entrar com tanta facilidade. Vai deixar entrar um pouco, mas ele deixa de forma ruim. Então, não vai se propagar tão rápido, tão fácil, quanto se propagaria se a caixa fosse de ferro, que ia propagar direto. Então, o que mais? Isopor, madeira, tudo condutor ruim. A gente percebe isso no nosso dia a dia, que a gente sabe se a gente pegar um pedaço de madeira, por exemplo, uma colher de madeira, e colocar no fogo, assim, uma ponta dela, a gente não vai demorar bastante para esse calor chegar na nossa mão, diferente de uma colher de ferro. Então, se tem madeira, plástico, borracha, são maus condutores de calor. A lã, lembra que a gente falou, então, sobre o nosso casaco? Quando a gente veste um casaco, ele não deixa o nosso calor ir para o ambiente. Por quê? Porque ele é um mau condutor de calor. A lã, o material do casaco, né? E por isso que ele não deixa. Então, aqui eu fiz um experimento também disso. Experimento simplesinho. O que eu fiz? Deixa eu tirar aqui. Para mostrar condutividade diferente dos materiais. E vocês podem fazer em casa também, se vocês quiserem. Não é necessariamente o experimento da semana, mas... eu peguei uma colher de pau e uma colher de metal. Pinguei cera de vela nas duas. Fiz alguns pingos de cera de vela no comprimento. Porque o meu objetivo é ver quão rápido o calor se propaga. Se eu colocar elas para aquecer, só a ponta delas, e a vela for derretendo, a vela vai derretendo conforme o calor chega onde ela está, né? A cera da vela. Então a gente consegue ver o quão rápido o negócio derrete. Então eu fiz aqui, botei e tal. E aí eu coloquei uma panela com água esquentando, né? Pra gente ver o quão rápido a cera derrete, na comparação das duas colheres. Então mergulhei as colheres do mesmo jeito e tal. E fui observando, olha só, já foi derretendo quase que automaticamente na colher de metal. Então você pode ver isso aí, ó. Eu fui filmando e tal, conforme o tempo foi passando. Essa primeira cera derreteu mais porque
Derreteu mais porque ela estava perto do ferro, né, da panela. Mas, olha aí, ali embaixo já está derretendo. Se vocês verem aqui na panela, na de madeira, já começou a derreter também. Mas essa daqui está derretendo muito mais rápido. Então já está caindo tudo e tal. Olha aqui, aqui não tem mais nada já. Está derretendo aqui em cima, enquanto aqui ainda está derretendo a segunda. Tá vendo? Aí já vai sumindo e tal. Então, isso daqui é um jeito de testar a condutividade térmica dos materiais. A gente está vendo aí que a condutividade térmica do metal, né, desse alumínio aí, ela é maior do que a da madeira. Opa, saiu uma imagem? Parou de compartilhar, eu acho. Deixa eu voltar. Vou voltar aqui. Tá. Então, você consegue fazer esse experimento. Você não precisa botar a cera de vela, você pode só perceber com a sua mão que o metal aquece muito mais rápido. Se você pegar na colher de madeira, no cabo, e pegar na de metal, você vai ver que a de metal vai estar muito mais quente, muito mais rápido. E aí eu fui filmando, o negócio progredindo e tal, até ir derretendo. E é isso que eu vi, tá vendo? Derreteu quase toda a cera da de metal, e a de madeira ainda tem 3 pontinhos aí de cera. Tá. Então, isso é condução. Existem bons e maus condutores de calor, e a gente está acostumado com eles. A gente normalmente usa os maus condutores para se proteger de coisas quentes ou para manter coisas geladas, tipo caixa de isopor. Tá? E aí, o segundo jeito de transmissão de calor é a convecção. Convecção. Eu não coloquei aqui, mas eu vou colocar assim, ó. Só para ter uma definição aqui na condução. É transmissão por contato barra agitação das moléculas ao lado. Ou seja, aqui não está agitado, aqui está agitado. Essa agitação passa para cá porque as moléculas podem literalmente bater uma nas outras e agitar, né? Se tem um monte de molécula aqui do lado se batendo, essa agitação vai chegar aqui em algum momento. Aqui na convecção é o quê? A gente tem uma transmissão de calor, principalmente em gases e líquidos. Devido à diferença de densidades. Vocês têm alguma ideia do que é o conceito de densidade? Vocês viram em química o que é uma coisa densa? Nas palavras de vocês, que seja assim. O que é um objeto ser denso ou menos denso? Vocês já viram isso? Só o conceito básico mesmo, né? Se um objeto é denso, significa que tem mais, que ele é mais maciço. E microscopicamente significa que as moléculas dele estão mais juntas. Se você pegar um volume aqui, vai ter um monte delas. E se um objeto não for menos denso, você vai pegar esse mesmo volume e vai ter menos moléculas, por exemplo. Isso é densidade. Então, isso daqui é um objeto mais denso, microscopicamente lá, isso daqui é um objeto menos denso. Tem a ver, né, com a quantidade de massa. Então, esse pedaço tem mais massa do que esse pedaço, apesar de eles serem do mesmo tamanho. Então, eu falo que esse é menos denso e esse é mais denso. Tá. Existe uma coisa que acontece em líquidos, em geral,
que é uma coisa que também a física explica, só que é uma outra parte da física chamada hidrodinâmica, ou hidrostática hidrodinâmica, que é como que os objetos se comportam em líquidos. Como é que os líquidos se comportam. Então, para cá, vocês só precisam saber uma coisa para essa parte, que é se você tem, e talvez vocês tenham estudado isso em química, porque eu vi que cai na prova de química normalmente essas coisas. Se você tem um objeto menos denso do que o objeto que ele está mergulhado no objeto mais denso, ele flutua. Então, como é que eu sei se uma coisa flutua ou não num líquido? Simples. Não tem a ver com o tamanho, mas tem a ver com a densidade. Toda vez que esse objeto for menos denso, ele flutua no líquido que ele está, que é mais denso que ele. Então, em geral, coisas que são menos densas tendem a ir para cima no líquido e coisas que são mais densas vão para baixo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque lembra que a gente viu na primeira aula que temperatura é a agitação das moléculas. E a gente também olhou para a temperatura da água, por exemplo, em cada estado da matéria. E a gente fez os desenhos tipo assim. Deixa eu ver aqui. Tipo assim. Esse desenho da água, que era, na verdade, de gelo. Ó. O desenho da água numa temperatura maior e o desenho da água na temperatura menor. Então, a gente fez desenhos assim. Quando a temperatura do objeto é menor, as moléculas estão mais organizadas e elas estão menos movimentadas. E isso quer dizer que elas ocupam um espaço menor e elas estão mais juntinhas. Ou seja, elas são mais densas. Então, o material mais frio, se você comparar o mesmo material, né? Se você pegar um pedaço dele mais frio, ele é mais denso. E se você pegar um pedaço dele mais quente, ele é menos denso. Justamente porque a velocidade das moléculas é maior, de todo mundo. Então, elas vão ter tempo de percorrer mais espaço antes de bater com alguém. Né? As moléculas ficam lá se batendo, mas se elas estão a velocidade muito grande, elas percorrem mais espaço por mais tempo antes de bater em alguém, então o negócio fica maior e mais espalhado. Tem mais espaço vazio entre as moléculas. Então o negócio é menos denso. E aí, qual que é a conclusão disso? A conclusão é que se você pegar o mesmo tipo de substância, só que uma numa temperatura grande, né, um pote numa temperatura grande e outro pote numa temperatura pequena, e se você misturar os dois, a parte mais densa vai para baixo e a parte menos densa vai para cima, flutua, né? E esse é um jeito do calor se transferir, porque as coisas que estão quentes sempre vão para a parte de cima do líquido. E aí onde elas vão ter a chance de esfriar e descer de novo. Então, fiz um vídeo também exemplificando isso. E eu fiz isso com água, de novo, né? A água é ótima para a gente ver essas coisas. O que eu fiz? Por que eu comprei o corante? Foi para isso, na verdade. Eu peguei água quente, esquentei um pouco de água e pintei de corante vermelho. E coloquei dentro da água fria, para a gente ver como é que a água quente se mexe dentro da água fria, né? Diferenciando as cores. Aí eu peguei um canudinho, peguei um pouco da água com corante lá, quente, e coloquei o canudinho no fundo do copo. Então, tem um copo com água meio friazinha, meio geladinha. Vou colocar no fundo do copo, porque se eu colocar em cima, não vou ver ela subindo, né? Se eu colocar no fundo, eu vou ver se ela sobe ou se ela fica no mesmo lugar. E aí a gente tem o efeito da convecção, que é o movimento das massas de líquido ou de ar, porque funciona em líquidos e gases desse jeito, né? Quando eles têm. Então, coloquei aí, soltei com o canudinho. E olha aí o que acontece. Imediatamente, coloquei ela lá no fundo, imediatamente a água que está com corante vermelho, ela sobe. E ela não se mistura, ela não se mistura de forma homogênea nem nada. Ela não se mistura de forma igual. Ela simplesmente sobe e fica em cima. Tá vendo? Aí ela fica aí nesse movimento bonito e tal. Olha aí, deixa eu passar aqui.
Só mostrando de lado para ver como ficou. Ela ficou praticamente concentrada toda em cima. E ela vai ficar aí até que alcance o equilíbrio térmico, né? E aí sim as duas vão estar à mesma temperatura e vão se misturar completamente. Mas enquanto ela estiver mais quente... Opa! Enquanto ela estiver mais quente, ela vai ficar em cima. Isso é uma forma de transmissão de calor, porque existe essa movimentação da massa de substância, né, de ar ou de líquido que está mais quente, indo para cima. E esse é o motivo pelo qual a água ferve, pelo qual as coisas fervem daquele jeito que a gente está acostumado. Por que a coisa fica agitada quando ela chega na temperatura de ferver? Porque o fogo está aqui embaixo, o fogo vai estar embaixo da coisa, e a coisa então tá tendo transmissão de calor por contato aqui embaixo. E o que acontece? Isso esquenta a água que está nessa parte de baixo do recipiente, não da parte de cima. O que vai acontecer com essa água quente? Ela tende a subir, enquanto a água que está fria, que é mais densa, tende a descer. Só que quando a água fria desce, ela esquenta, porque ela entra em contato com o fogo. E aí cria esse movimento contínuo de fervilhamento da água, que é a água quente subindo, aí ela chega até aqui em cima, fica aqui enquanto a água fria desce, a água que estava fria e desceu fica quente porque ela está em contato com calor, e a água que estava quente aqui em cima fica fria de novo porque ela não está mais em contato com calor. E aí o negócio fica fazendo um movimento, e esse movimento é o que a gente vê quando a água ferve, quando uma coisa qualquer ferve e cria bolhas e tal. Então, o fenômeno da convecção é responsável por isso. Tá? Tá. E aí, tipo, isso também é o jeito, é o que explica como é que funciona o movimento das massas de ar na Terra. Então, você vê lá na previsão do tempo que tem uma massa de ar quente, uma massa de ar frio chegando. Essas massas, elas se comportam dessa forma que eu mostrei que a água se comporta. A gente tem direto a limpeza do ar ao nosso redor acontecendo, porque quando o ar chega perto do chão, ele é esquentado, porque o sol esquenta o chão mais do que o ar, porque o chão é mais fácil de esquentar do que o ar, tem capacidade térmica. E aí ele esquenta o ar que está perto dele, então o ar perto do chão, da superfície da Terra, fica quente. E como ele fica quente, ele sobe por causa do fenômeno de convecção, porque ele está menos denso. Ele tende a subir e o ar frio tende a descer. Do mesmo jeito que acontece quando a água está fervendo, o ar frio que desce vai ser esquentado de novo, enquanto tiver sol para bater no chão e esquentar o ar que está perto do chão. E aí, quando ele esquenta de novo, ele sobe. E o ar fica se trocando o tempo todo e limpando. Tem uma limpeza da poluição e tal que acontece. Só que quando tem muita poluição, acontece o fenômeno da inversão térmica. Cria uma camada de poluição no ar, na atmosfera, uma camada meio fina, assim, de elementos de poluição que são muito grandes, né? Quimicamente, eles são grandes. Eles impedem que haja essa troca natural de ar. Então, fica o ar frio embaixo e o ar quente em cima, e o negócio não mexe mais, né? Não tem mais essa rotatividade. E aí, quando isso acontece, não acontece mais a limpeza do ar e fica uma atmosfera cheia de poluição que não vai embora por algum tempo. Que é o que acontece em cidades tipo São Paulo, cidades com muita poluição, né, muita indústria. Isso acontece um pouco direto, assim. Pode acontecer. Pode ser causado também por uma temperatura baixa acontecendo de repente, tal, um dia mais frio e etc. Então, convecção também explica como é que as massas de ar na nossa atmosfera se comportam. E aí, já acabou o tempo da aula, né? Então, eu vou só falar aqui que existe o fenômeno da irradiação, que é a terceira forma como o calor se propaga. Mas eu vou deixar para explicar essa terceira forma na aula que vem, beleza?
E aí, só fiquem aqui rapidinho, só para ver um último vídeo, que é uma aplicação de todas essas 3 formas do nosso professor, ex-professor recente, o Daniel, ex-professor de física lá do Enem, que explica como que a garrafa térmica impede todos os jeitos de transmissão de calor. Então, essa última transmissão de calor é por radiação. Basicamente, quer dizer que o calor também se transmite à distância, através de luz. E a gente vai explicar isso daí melhor na aula que vem. Mas, olha só o que ele fala no vídeo. Deixa eu ver se eu... Como não tem o som, eu vou compartilhar o vídeo daquele outro formato. Por aqui. Acho que vai. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Aqui é o Daniel. E a gente vai continuar. Ah, pronto. É só a última parte que eu quero que vocês vejam. Aqui. Frio, ele continua frio. Como é que a garrafa térmica tenta blindar essa variação de temperatura? Olha, o Dá para ouvir? calor, a temperatura varia se existe transmissão de calor. Então a garrafa térmica é feita de um modo que as 3 formas de condução de transmissão de calor, condução, convecção e irradiação, são minimizadas. Vamos ver isso. Primeiro, se a gente abre a garrafa térmica, o fecho dela é muito bem feito. Isso é porque ali dentro a gente vai botar o líquido, que vai estar quente, vai esquentar o ar, e o ar quente vai querer subir. Então aqui tem que estar muito bem fechada a tampa para o ar quente não subir por convecção. Para que o ar quente não suba e você perca esse calor do ar quente. Tá certo? Além disso, aqui dentro a garrafa é espelhada. Isso é porque as ondas eletromagnéticas, a luz, a radiação do líquido quente que a gente botar lá dentro, ele não vai se perder. Que nem luz, radiação é que nem luz, reflete no espelho. Então, ao invés de passar aqui e você perder essa energia de radiação, ela vai ficar refletida no espelho e vai continuar aqui dentro. Continuando. Então, aqui a gente viu como é que você blinda convecção e radiação. Além disso, a garrafa é espelhada por fora também, porque se você botar um líquido frio, você espera que isso aqui não esquente. Então, a radiação de fora não pode entrar também. O objetivo da garrafa é manter a temperatura. Tá bom? E aí, então, quando eu abri aqui, estava assim. Olha só. Vê que tem um espaço aqui entre esse êmbolo, onde vai o líquido, e essa parte de plástico da garrafa. Isso é porque, aí, como não está em contato aqui, por mais que a temperatura do plástico mude, não está em contato, então não tem condução. A condução só vai acontecer aqui na base, que é onde tem contato. Você minimizou aqui. E finalmente, isso aqui você pode fazer se você estiver em casa. Se eu boto a mão aqui dentro do êmbolo da garrafa térmica, tem meio que uma grossura dentro dessa garrafa. Por quê? Esse êmbolo aqui, ele é feito de 2 partes. Tem uma parte de fora e uma parte de dentro. Entre as 2 partes, tem vácuo. Como tem vácuo, não tem material para conduzir calor. Então, por mais que a parte de fora esquente, ela não vai esquentar a parte de dentro, porque não tem nenhum material no meio para conduzir o calor da parte de fora para a parte de dentro. A única parte onde poderia acontecer essa condução de calor é aqui em cima, onde elas estão em contato. Só que aqui em cima, você vê, tem tipo uma borrachinha. A borrachinha é um... corta essa parte. Eu corto essa parte. Tá errado. Tá bom?
Aqui eu não sei o que tem aqui Eu dentro. tô aparecendo no vídeo. É? É por causa do espelho. Ah, tá. Eu acho que aqui não tem nada que falar. Tá bom? É isso. Tá continuando? Volta aqui, volta aqui. Tá, só pra terminar, esse fecho aqui é porque quando você encaixa aqui, aí você vai minimizar a perda de ar de novo. E é isso. Então, a garrafa térmica blinda as 3 formas de condução, como a convecção, fechando muito bem esse fecho aqui, para não perder o ar quente que vai subir. A radiação, espelhando as 2 partes do êmbolo da garrafa. E a condução, principalmente tendo 2 paredes aqui com um vácuo no meio. É isso. Façam um quiz e estudem o material que eu botar. E até semana que vem. Beleza. Entenderam? Entenderam direitinho? Tudo certo? É isso.